Saiba agora tudo que vai acontecer nos próximos capítulos de Meu Caminho é Te Amar. O Fausto vai dar um reviravolta nesse capítulo, gente, que é chocante. Cola com a gente que eu vou te contar isso e muito mais a partir de agora. Já chega clicando no gostei, se inscreve no nosso canal para que vocês não percam nada de Meu Caminho é Te Amar. E vamos agora para mais um capítulo. Depois que Dani tomou a decisão de colocar Memo para fora da casa, demitindo ele por causa de seus sentimentos com ela, o Fausto foi até lá, pediu para que ele retornasse e a Daniela não gostou nada disso, até porque o Fausto não sabe os verdadeiros motivos para qual sua esposa demitiu o Memo. Daí ela diz que ela não consegue acreditar que ele fez isso. Memo então foi o assunto nesse momento. A Karen, que está lá escutando toda a conversa, fica toda alegre em saber que o Memo retornará para aquela casa. Isso porque ela terá mais oportunidade de ficar perto do Fausto. Daniela pergunta por que o Fausto tomou essa decisão por suas costas. Fausto não gosta dessa fala e diz que a única coisa que ele fez foi para o bem, tanto da Daniela quanto da Isabela. E diz que eles estão sendo muito injustos com a Isabela e que ele não gosta de vê-la sofrer e diz que fez o que era certo. Ele diz que fica muito mal em ver a menina daquela forma e diz que ele nunca, jamais será amigo do Memo, que não suporta ver o Memo ali naquela casa, mas pior ele fica quando vê que a Isabela está mal. Daniela diz que também lhe dói ver a Isabela daquela forma. Memo diz que o santo de devoção dele nunca foi o Memo, mas ele terá que abrir mão de algumas coisas para que possa ver então o sorriso de sua filha. E ele teve que fazer algo, ir até a casa do Memo e então recontratá-lo para aquela casa. E ele fez o que ele achou correto. E diz que depois daqueles momentos desagradáveis que a Isabela passou, ele não quer repetir então os mesmos erros. A Daniela diz que ainda não consegue entender por que ele fez isso. Fausto diz que não pretende que o Memo continue ali na sua casa, mas essa foi a única saída para que sua filha ficasse em segurança e ela também, se referindo a Daniela, muito mais depois do que aconteceu com a Karen. O assunto da Karen é porque o Fausto contratou um sujeito para ficar lá na casa ajudando a Daniela nas flores, aquela coisa toda, e o cara deu em cima da Xuxita, da Karen, e a Karen ainda foi agarrada, beijou a boca do homem e disse que foi o homem, enfim, foi um fuzuê. Se você perdeu esse capítulo, comenta logo aqui abaixo que eu vou colocar para que vocês possam assistir todo esse fuzuê que rolou, e tudo por culpa da Karen, viu? Ela teve toda essa contribuição para que o Memo retornasse para aquela casa. Fausto diz que o mais importante para ele é que a Isabela esteja e seja segura em qualquer momento, seja dentro de casa, no jardim ou qualquer canto. Nesse momento, o telefone do Fausto começa a tocar, é o Aron. Ele atende o telefone e pede apenas 1 minuto que já retornará. Ele pede para que a Daniela vá falar com o Memo para que possa acertar todos os detalhes e que ele agora vai sair. E aí ele, para disfarçar que é a amante da Karen, ele é bem rude e grosseiro com ela, falando que ela já deveria ter voltado ao trabalho e que ficar de folga assim toda hora não é legal. A Karen pede para que o Fausto se lembre que ela vai trabalhar quando ela quiser e ela decide horário e tudo isso. Fausto sai falando pelo telefone, sei. Isso para irritar a Karen e a Daniela nunca desconfiar dos dois. Lá fora, o Fausto começa a conversar com o Aron, perguntando qual o motivo da ligação e perguntando o que é que foi que houve, como está a viagem dele e essas coisas. O Aron atende a ligação e diz que tudo se saiu muito bem. As coisas que ele foi resolver nessa viagem, né? Diz que a fatura, os preços, tudo está indo legalmente bem e diz que eles poderão agora vender pela metade do preço tudo que foi adquirido. Fausto diz que foi uma excelente notícia. Aron diz que ligou para o Fausto por causa do contrato que eles têm, um contato que eles têm lá na cadeia. Aí o Fausto fala, o Salinas está aprontando? Aí o Aron diz que sim, está aprontando e que dessa vez a coisa é bem séria, eles estão acusando de corrupção. Fausto fica com medo que o homem dê com a língua nos dentes e que algo possa acontecer de pior. Nisso, o Fausto decide ir até a cadeia para poder conversar com o sujeito pessoalmente e o pior acontecer e o crime de Fausto ser concreto aqui nessa cena. Fausto chega lá na cadeia e já é aberta as portas, aquela coisa toda, até porque ele é um homem, né, bem conhecido, aquela coisa e tal.
Quando ele entra lá na cela, ele olha e fala: Salinas, você caiu feio dessa vez, hein? Aí o homem fala que sim, mas ele não vai traí-lo, que ele pode confiar. Fausto diz que não é do tipo que deixa brechas abertas e que ele não queria que as coisas chegassem no ponto que chegou, mas agora está sendo inevitável. O homem pergunta o que o Fausto quer dizer. Nisso, ele se afasta e o Aron se aproxima. Quando o Aron se aproxima do homem, já vai logo socando nas partes baixas e lhe dando uma tremenda de uma surra. Puxa o homem pelo cabelo e então coloca de frente ao Fausto, que sem querer ele acaba cuspindo no rosto do Fausto, que fica mais indignado ainda, e diz que o que mais vale para ele é que ele fique com a boca bem fechadinha, porque senão as coisas vão ficar bem pior para ele. E diz que se toda essa estupidez que está acontecendo com você envolver o meu nome, você morre. Nisso, Aron começa a bater cada vez mais no senhorzinho. O homem pede para que o Fausto não se preocupe, porque ele vai manter-se calado. Depois de ter a garantia que o homem não vai falar nada, que ele está envolvido nessa lavagem, nesse fraude, nessas coisas todas, o Aron dá outra surra no velhinho e aí eles se retiram. E cada vez mais, gente, vai aparecendo mais provas contra o Fausto, vai aparecendo testemunhas e logo logo a casa desse vilão vai cair. Depois de um longo dia de trabalho, afronta, romance, enfim, o Fausto chega em casa. Daniela está esperando ele lá no sofá de casa com uma cara de um barraco. Aí quando o Fausto vê que a Daniela está esperando ele para iniciar uma discussão, ele já chega falando: se eu soubesse que você estava com essa cara, nem para casa eu teria vindo. Daniela se levanta e vai diretamente até um telescópio que o Memo emprestou a Isabela e fala: Fausto, como você teve coragem de você quebrar o telescópio da Isabela? Fausto já diz para a Daniela que aquela coisa barata ali nunca foi da Isabela. A Daniela então fala: Fausto, já que não era de sua filha, você sabia que era de alguém, por que você quebrou então o telescópio do Memo? E começa ali a discussão. Ele diz que a Isabela faltou com respeito a ele e ele quis apenas mostrar quem é que manda com papel de autoridade em cima da garota, pois alguém ali tem que mostrar para aquela menina mimada que ela tem que respeitar os mais velhos, custe o que custar. E aí ele pede para que a Daniela não venha lhe dizer como ele vai educar a sua filha. A Daniela diz que sim, ela jamais iria ensinar ao Fausto como educar a filha deles, mas jamais ele deveria ter feito do que fez, e pergunta para o Fausto se ele sabe o que significa esse telescópio para ela. Fausto fala: para que eu vou ter consideração com ela se ela no mínimo não teve comigo? Porque eu tenho que ter consideração com ela só porque o seu assistente deu essas peças a ela? Isso é uma coisa absurda, Daniela, que você está falando, que eu tenho que respeitar a garota por causa de um funcionário que trabalha aqui? Aí então a Daniela fica irritada e fala: até parece que você não conhece sua filha, que você não se interessa pelos sentimentos da menina. Esse telescópio para ela era muito importante, não por causa do Memo, mas por causa de outro sentimento, e sim por causa da mãe dela. Isabela olha para as estrelas para poder olhar a sua mãe biológica. Fausto diz que é imaginável que a Daniela, daquele tamanho, alimente esse tipo de pensamentos na vida de sua filha, que jamais a mãe dela moraria numa estrela. Aí a Daniela lembra ao Fausto que a menina tem apenas 6 anos e que é normal ela ter fantasias em sua mente. Aí Fausto diz que ele não é obrigado a ter que tolerar todas essas coisas, essas mentiras, porque esse é o problema, e pergunta para a Daniela se é sério que esse é o problema agora. E então a Isabela desce as escadas chorando e fica ali ouvindo a discussão dos dois. Aí o Fausto começa a gritar para a Daniela que isso é sério mesmo, Daniela, que você está alimentando isso na cabeça da menina. Você sabe muito bem que dentro daquelas estrelas não há espaço para mães mortas. Isabela corre para perto do Fausto e fala: mentiroso, mentiroso, você sabe que minha mãe vive sim ali dentro daquelas estrelas. E chorando bastante, a Isabela pede para que a Daniela conte para o Fausto a verdade, que sua mãe vive sim ali dentro das estrelas, e que ela fica tranquila em saber que ela está ali, que sua mãe está viva, e fica chorando e implorando para que a Daniela lhe diga isso para o seu pai. Daniela confirma: sim, meu amor, as estrelas existem por causa disso. E então ela vai tentar acudir e ajudar a sua filha e fala: olha só, Fausto, o que você acabou de armar. Fausto diz que isso é incrível, que a Daniela tolere esse tipo de comportamento.
Daniela então olha para Isabela e diz que o seu pai não sabe o que diz e que sua mãe vive sim ali dentro daquelas estrelas. A Isabela diz que a sua mãe é a mais bonita de todas. Daniela diz que sim, isso é verdade. Fausto fica indignado e fala: Isabela, sua mãe não existe dentro daquelas estrelas. Daniela, você está enganando a sua própria filha com essas historinhas para boi dormir. Aí, nesse momento, Fausto diz que a Isabela já tem idade suficiente para saber em que mundo vive, que ande com os pés no chão e que ela saiba que não existe esse mundo de fantasias. A Daniela pede para que o Fausto, se ele for continuar falando dessa forma, que é melhor ele sair de lá agora mesmo. Daniela expulsa o Fausto de sua casa nesse momento. Fausto diz que a Isabela está tendo esses comportamentos feios, horríveis com ele por causa do comportamento de Daniela, alimentando toda essa fantasia na cabeça da garotinha. E diz que ele é o homem daquela casa e que a ele, elas terão que respeitar, Daniela gostando ou não. Tanto Isabela quanto Daniela terão que respeitá-lo como homem e dono daquela casa. A Daniela fica lá abraçando a Isabela e a Isabela começa a gritar que ela vai respeitar a sua mamãe sim. E ela vai, porque sua mãe fala a verdade. Aí a Isabela gritando fala: você não me ama, papai, você não me ama, você sempre me faz chorar, você me faz sofrer demais. Fala a Isabela chorando bastante. Gente, é uma cena de dar dó. E o Fausto continua irritado e a Daniela tentando conter todo aquele incêndio ali. Aí o Fausto se aproxima tanto de Daniela quanto de Isabela e diz: a mim você terá que respeitar. Isabela acaba que inocentemente falando algo que mexe bastante com o vilão. A Isabela então diz: agora o Memo será o meu papai, somente o Memo. Aí o Fausto vê isso como uma birra daquelas e então ele fica totalmente indignado e toma uma das piores atitudes, que é dar uma surra na própria filha. Daniela avança para cima do Fausto e o empurra e ali, gente, o quebra-pau rola solto. Daniela então retira Isabela daquele momento ali, né? Depois de empurrar o Fausto, ele ficar lá no chão. E quando está a sós os dois, a Daniela se aproxima do Fausto e pergunta ao Fausto em quem ele está se transformando, porque não é o homem com quem ela se apaixonou, o homem com quem ela decidiu construir uma família. Fausto pede para que a Daniela não lhe culpe por isso, porque ela é quem está totalmente enganada, está totalmente errada, ela quem está afundando aquele casamento ali, dando mais importância a seus empregados, funcionários, do que a ele e a sua filha. Aí então nesse momento a Daniela pergunta para o Fausto por que ele foi até ela e mandou que ela contratasse o Memo de volta ali para aquela casa. Fausto diz que fez isso por Isabela, porque a menina já não comia, não vivia, não fazia nada, tudo chamando pelo Memo. Só que agora ele já vê que o que ele fez foi totalmente errado. A Daniela diz que o Memo não tem nada a ver com essa conversa, e sim o Fausto que está se transformando num verdadeiro monstro. Olha até que ponto você chegou em querer tirar o cinto para bater na sua própria filha, agindo com grosseria comigo. Fausto diz que esse casamento, a cada vez mais que passa, está chegando ao fracasso, tudo por culpa da Daniela. Fausto não assume 1% de erro em nada, ele sempre é o certo, ele sempre é o bonitão da história. E a Daniela, gente, fica totalmente indignada com tudo isso. E essas são as próximas emoções. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.